Olá, meu nome é André, né? Quero começar novamente o vídeo, porque a gente acabou de iniciar uma live, vai fazer uns 20 minutinhos mais ou menos. A gente teve um probleminha técnico, tá? O pessoal do suporte nosso aqui teve um probleminha com o microfone, a imagem até estava saindo, mas o microfone não estava indo, tá? Então, peço desculpas para quem acessou pelo outro link. A gente enviou um link novo para as pessoas. Quem não conseguiu pegar esse novo link, eu vou pedir para depois está fazendo um comentário, pode comentar sobre algum problema que teve com a live, que a gente vai tentar melhorar sobre isso, tá? Então, para começar, mais uma vez, meu nome é André, eu sou coordenador de suporte e implantação pela BVX Tecnologia, tá? Eu queria agradecer o Bruno Volo, que ele está aqui hoje como CEO de tecnologia da nossa empresa BVX, né? O objetivo da nossa live de hoje, né, o tema escolhido é para conhecer melhor sobre uma empresa de TI, sobre a empresa BVX, quem está por trás dessa empresa, né, e qual é a visão, né, de um CEO, tá? Só que eu vou começar antes de estar falando sobre as perguntas, né, eu vou estar perguntando para vocês, né, para vocês mandarem aí nos comentários ou no chat do próprio vídeo, da onde que você é um amigo, você é um cliente, você veio por onde, faz um comentário aí, ajuda bastante a gente para a gente saber da onde que você está vindo, quem que a gente está atingindo, tá? Então, não esqueça de se inscrever, deixa o like, isso ajuda a gente bastante para a gente conseguir estar aumentando o nosso canal, né, aqui na parte de lives. E vamos estar agora falando sobre a última live que a gente fez, tá? A última live foi sobre certificado. A gente teve uma pergunta que foi feita posterior à live, tá? Essa pergunta foi do Avante Pro, né? A pergunta foi bem específica, porque a gente martelou bastante sobre um assunto, que foi o certificado, mas que a gente estava falando se para você precisar emitir um certificado, você precisava pelo menos da CNH sua, né? Um documento com foto. Tá? A gente não falou dessa forma, a gente só falou que você tinha que ter uma CNH. Tá? Então eu conversei com a Cecília, que ela é responsável pelos certificados nossos aqui, a emissão, e ela falou que pode ser qualquer documento com foto. Tá? Se você tiver um RG e CPF, você já consegue tá, emitindo o certificado, tá? Ou se você tiver aquele RG novo, aquele atualizado que tem todos os dados, tem outras numerações de CNH, né? Você pode estar utilizando esses documentos atualizados com foto, tá? Então, isso aí é para responder uma pergunta que ficou de comentário do último vídeo, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a Avante Pro por ter feito essa pergunta para a gente. A gente já respondeu lá no vídeo, no comentário, sobre isso, mas estou trazendo aqui para vocês, porque às vezes fica essa dúvida aí para o pessoal que está vendo, né, o vídeo, a live de hoje, tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez o Bruno por estar aqui com a gente, né? Ele é CEO, então, da BVX, tá? Então, só para começar, CEO, para quem não está muito por dentro do que é CEO, tá? O CEO é mais ou menos um diretor executivo, né? Se a gente trazer assim para o português, é porque eu não lembro certinho a sigla CEO, né? Mas tem um significado, depois a gente coloca aí no comentário do vídeo, tá? A gente deixa ali o significado certinho para vocês, tá? Então, mais uma vez, vou pedir, deixa o like, se inscreve. Então, vamos começar com as perguntas, tá, Bruno? Eu queria começar, assim, falando com você o que te inspirou, né, a ingressar nesse mundo de tecnologia, né? O que te fez criar a BVX Tecnologia? Boa tarde, André. Boa Boa tarde a tarde. todos que estão nos acompanhando. Então, a gente vai bater um papo, espero poder contribuir, né, com algumas informações, deixar alguma mensagem para vocês. Foi há muito tempo, né? Eu não vou falar o ano para não entregar a minha idade, mas, na verdade, o que eu lembro, assim, que eu comecei, assim, que foi me inspirando, foi quando eu tenho uma tia que é programadora, ela é analista de sistemas, e quando eu era criança, ela veio para Santa Cruz, que ela estava morando fora, e ela montou uma escolinha de informática, né? Então, assim, era uma época que era difícil acesso a esse tipo de computador, não tinha, celular não tinha, Uhum. internet não tinha. Então, assim, hoje em dia, né, a gente vê que as crianças já nascem já com Já mexendo no celular, já né? tá a informação, o mundo inteiro está na palma da
Então, nessa época, a gente fazia, era mais máquina de datilografia, né? Aí ela começou a fazer um curso, ela montou uma empresa, né? Ela programava. A sua tia, né? Que você tinha Isso, comentado. a Silvia. Não sei se ela está assistindo aí, se ela tiver. E aí foi onde a gente começou a aprender. Eu comecei a aprender, na época era curso de MS-DOS, e depois eu fiz um curso de DBase, né? Foi o primeiro curso que eu fiz na minha vida, assim, de computador. Então, assim, era uma época que não tinha mouse, era bem... Mas, assim, pra gente que não tinha nada, aquilo lá Era uma inovação. Nossa, era outro mundo, né? E aí, depois que eu fiz esse curso, aí eu comecei a trabalhar com ela. Ali assim, eu estudava, né? Então, eu ajudava ela ali na empresa dela, visitava cliente, ela vendia, ia cliente lá também para ela atender. Então, assim, foi uma época que eu aprendi bastante coisa, sabe? Fazia serviço de banco, fazia ali meio criança ainda, meio café com leite, mas a gente ia aprendendo, né? Então, acho que foi nessa época, assim, que me deu essa inspiração, assim, que eu comecei a ver um mundo diferente, sabe? Eu falei, nossa, comecei a gostar, né? Que negócio Chamou bacana. tua atenção ali. E diferente, tipo assim, os amigos nossos, por exemplo, não tinham esse acesso que a gente tinha através dela, né? Então, eram poucas empresas que tinham computador e ela já tinha alguns clientes, né, nessa época. Então, essa é a parte que me inspirou, né? Agora, para criar a empresa, aí, assim, depois que eu comecei a trabalhar com ela, aí eu trabalhei em outra empresa de programador, eu fui professor também em escolinha de informática, instrutor, né? E aí eu estava sempre nesse meio aí de informática. Parece que quando a gente começa, depois a gente não consegue sair mais, né? Nem que a gente queira, parece que as coisas vão acontecendo e vai chamando a gente para dentro, né? E aí foi que eu fui fazer ETEC, fiz a ETEC em Pau Sul, depois fui fazer FATEC. Quando E você aí, fala em fazer, é na parte de estudar de mesmo. estudar. Então, fiz o colegial técnico de Pau Sul na ETEC, depois eu fiz faculdade na FATEC Ourinhos. E aí, quando eu já estava trabalhando de programador, foi que foi surgindo a ideia de montar um negócio próprio, né? Certo. Aquela vontade de empreender, de fazer alguma coisa do nosso jeito, né? Aprender, né? De coisas novas, né? Então, foi nessa época. Entendi. Tá. Aí a outra pergunta que eu vou fazer agora pro Bruno, né? Qual foi o maior desafio, né, que você enfrentou quando você decidiu fundar a BBX? O que mais te atrapalhou ali? Que você conseguiu, Então, com o tempo, assim, tá percebendo que você estava enfrentando? eu vejo assim, que desafio, na verdade, todo dia a gente ainda enfrenta, né? Com certeza. A gente sai de casa já sabendo que vai vir para a empresa e que vai ter desafios novos, né? Então, eu falo até que a gente na verdade, a gente soluciona problemas, né? Nossa profissão é solucionar problemas, na verdade. Então, assim, mas eu acho que o grande desafio foi assim, na verdade, quando eu saí, eu não tinha assim, uma dimensão de onde isso ia chegar, né? Então, eu comecei sozinho, né? Na verdade, desenvolvendo um sistema do zero, no comecinho bem, bem difícil, né? Mas eu acho que o grande desafio mesmo é você poder sair ali de trás do computador ali que você gosta de fazer, que é programar, para virar um empresário, né? Isso aí foi o que eu senti que é o maior desafio que a gente percebe, né? Porque assim, a gente faz, por exemplo, faz uma faculdade, ele te ensina a programar nisso, naquilo, te ensina várias técnicas, mas a parte de administrar, a parte de você... assim, como eu comecei sozinho, assim, eu tinha que fazer tudo, né? Então, você é o financeiro, você é o marketing, é o vendedor, é o suporte, é o programador, todos os setores você tem que fazer, né? Então, você tem que aprender, por um lado é bom, tipo assim, isso no começo tipo assim, acaba impedindo você de crescer logo, porque você não pode contratar ninguém, você fica meio preso, mas você é obrigado a passar por todos os setores, né? Então, você acaba aprendendo bastante, acaba sendo um diferencial até depois. E você cresceu bastante, assim, profissionalmente e como pessoa também, por causa dessa escolha, assim, de estar montando a BVX, né? Cresce, você é obrigado a crescer, obrigado. né? É porque, assim... Senão não vai para frente, você não prospera. Certeza. Então você fica preso, né? Você sempre vai ficar repetindo a mesma coisa, a mesma coisa. Uma coisa que eu acabo percebendo bastante, né? A gente tem a visão de funcionário, né? Ou colaborador, né? Que a gente, o termo que a gente utiliza hoje em dia, né? Quando você decidiu, então,
essa escolha que você teve que crescer muito, e querendo ou não, é seu nome que está indo ali agora, né? Quando você escolhe algo seu ali, né? Na época eu também já fui funcionário por vários anos, então, assim, você conhece um lado, né? Uhum. E depois você conhece o outro lado, que você tem que ser o patrão, você tem que fazer, Que é o que você comentou, tem que ser tudo, tem né? que ser tudo. E, assim, tem que ir na coragem, não pode, mesmo com medo, você tem que ir, não adianta, né? Uhum. Entendi. Medo ou não, tem que ir para frente. Agora, a outra pergunta que eu vou fazer, né? É, como e qual foi o momento, né, que você percebeu que a BVX estava tornando um negócio promissor? Então, o que eu te falei, assim, no começo, eu comecei, não tinha muita noção até onde ia, eu fui meio que assim, vamos ver se vai dar certo, né? Então, Certo. tipo, comecei sozinho, até no começo tinha uma pessoa que trabalhava junto comigo, depois ela acabou saindo, mas, assim, então não tinha muita visão, assim, não é igual hoje, que tem vários cursos, tem muita tecnologia, né? Antigamente era uma coisa mais precária quando eu comecei, então nem as empresas, as lojas, assim, não eram todos que tinham computador, eram Entendi. algumas. Então, assim, também, por um lado, como não tinha muito concorrente, também não tinha muito cliente. Então, e foi crescendo, assim, meio que de boca a boca mesmo, Uhum. sabe? Um cliente falou para outro, foi um crescimento bem tranquilo, assim. Eu fui Uhum. crescendo bem, assim, sem atropelar, sem pular etapas, né? Minha esposa me ajudou muito nessa época também, porque dependia também do salário dela para a gente poder se manter, a gente já era casado, né? Uhum. Mas eu acho que assim, quando eu percebi mesmo que eu falei, deu um estalo assim, eu falei, eu acho que vai dar certo, eu acho que quando eu vi os números, assim, eu vi que já estava com umas 20 empresas, Uhum. aí que eu vi que talvez, assim, Tava era algo, te dando um retorno aceitável para você tipo ali no assim, a hora que você momento. já está pensando em, ó, acho que eu vou precisar contratar alguém, né, para ajudar, porque Só você senão sozinho fazendo tudo já não estava dando é, conta mais, assim, digamos, né? então, aí eu acho que foi nessa fase aí, de uns 20 clientes, que foi um marco para mim, assim, que tipo, vai virar um negócio que vai prosperar, né? Hum. Mas aí cada fase, assim, tem os seus receios, os seus medos. Então, você vai Entendi. contratar o primeiro funcionário também, você fica meio assim, você não conhece, você nunca teve funcionário, né? Aham. Então, você não sabe como vai ser, é mais uma pessoa que está dependendo também daquele serviço, né? Sim, sim, com Então, é uma certeza. série de fatores. Quanto mais a gente vai crescendo, vai mudando, assim, Uhum. essas preocupações da gente. Só fugindo um pouquinho da pergunta, a empresa ela foi fundada em 2004. Isso, então, o ano que vem a gente vai fazer. Foi em 2004, é. O ano Então, que o ano vem, que vem a gente vai 2004, fazer 20 20 anos. anos já da. Aí a gente já pode fazer uma live aí de 20 anos para daqui a Ó, já um ano. deixa anotado aí pra gente fazer uma live aí pro ano que vem, Foi em agosto de 2004. agosto de Isso. 2004. Então, Tá. esse mês agora está dando 19 anos. Quando você iniciou lá em 2004, assim, a data oficial você iniciou sozinho, né? Ou você já estava ali Então, na em verdade, 2004 com o CNPJ, com a empresa? não, eu demorei uns anos para montar mesmo o CNPJ, né? Eu comecei com outro amigo meu, que ficou uns 2, 3 meses só, e Aham. depois ele acabou seguindo outro caminho, mas a gente é amigo até hoje. Mas demorei ali um tempo, sim, para Entendi. montar a empresa, o CNPJ em si. E na época nem tinha, né? A gente nem tinha nome. A gente Aham. era meio assim, um menino da informática, né? É o garoto do É TI. o Bruno do computador, não tem muito nome de empresa. Entendo. Agora, outra pergunta que eu vou fazer para você, Bruno, é como que você vê o futuro da BVX e quais são os planos, né, para a gente continuar crescendo? Então, a gente pensa muito nesse crescimento, pensa muito no futuro, né? A gente estabelece muitas metas, mas assim, eu vejo assim que a gente ainda está bem pequeno, ao meu ver, bem pequeno ainda em relação a onde a gente quer chegar e onde a gente vai chegar, Hum. né? Então a gente ainda tem muita coisa para construir, para fazer, né? A gente está com uma equipe muito bacana para conseguir chegar nesses objetivos. Mas eu acho que agora, assim como a gente já tem uma base bem sólida na cidade, já tem vários clientes também na região e outros estados, até esses dias tinha um cliente até do Maranhão que a Do gente estava Maranhão, né, que a gente estava entrando em contato. que a gente estava conversando para finalizar com ele. Então, assim, agora acho que a tendência mais é a gente poder assim, fixar mais regionalmente, né? Aham. Expandir mais a parte regional, expandir no marketing digital,
expandir mais na parte de internet, né? Tem várias coisas que a gente já está programando, tem coisas que eu não posso falar ainda, porque não acaba estragando, né? Mas assim, a gente está fazendo bastante parcerias novas, várias empresas, até quem a gente está para lançar o nosso site novo, que está com um visual bem bacana, mas ainda não está no ar, e nele vai ter uma parte para revenda, então quem quiser estar assistindo também quiser ser uma revenda da BVX, a gente está com planos de parcerias também de revenda, então tudo isso entra no nosso plano de expansão. Entendi. Lembrando que dá para fazer até uma live sobre revenda mais para frente, Podemos tá? fazer. Então, explicando qual é a nossa ideia, o que a gente pretende fazer com isso, tá, gente? Uhum. Tá? Então, a próxima pergunta que eu vou estar fazendo para você, Bruno, é sobre a logo da BVX, tá? Da onde surgiu a logo nossa? Para quem não conhece, tá? A logo nossa tá tendo aí para vocês, tá? Eu não estou vendo a tela aqui, mas eu tô conseguindo. Eles passaram para mim que a logo tá aí para vocês. Ela é né? São vários pecinhas de quebra-cabeça, né? De onde que saiu a ideia dessa logo, Bruno? Então, eu não lembro muito bem, porque o nosso slogan, eu não lembro se primeiro foi criada a logo ou primeiro foi o slogan, né? Que o nosso slogan é "Somos a peça que faltava na sua empresa", né? Certo. Então, não lembro qual que foi criado primeiro, mas assim, a ideia, quebra-cabeça ali, como eu já falei agora há pouco, você resolver um problema, né? Então, certo. tipo assim, tá tudo separado, na intenção de estar integrando. Então, como se a gente chegasse na empresa, né? A gente a peça que falta na empresa, a gente deve estar ali para fazer a integração de todas as ferramentas e juntar tudo numa coisa só, né? Então, Entendi. tipo, solucionar os problemas da empresa. Então, foi mais nesse sentido, assim, essa questão do quebra-cabeça. A próxima pergunta que eu vou estar fazendo, né? A gente tem uma pergunta aqui do comentário que foi feita pelo André Volo. E ele perguntou qual a maior dificuldade que você sente como CEO de uma empresa em crescimento como a BVX Tecnologia. Tá. Eu não sei se chegou o áudio aí pro pessoal, né? Mas é do André Vuolo. Conheço. Né? Como que é a maior dificuldade, né? Que você teve como CEO, né, de uma empresa de tecnologia? Eu acho que dificuldade, todo dia a gente encontra dificuldades, né? Eu acho que até já falei, tipo assim, conforme a gente vai crescendo, vai mudando de fase ali, a gente vai encontrando dificuldades novas, como expandir agora, a gente está nessa parte da empresa de expansão, então a gente está procurando soluções para expansão. Querendo ou não, assim, né, desculpa cortar você, até um tempo atrás, que já faz 8 anos que eu tô com você aqui na BVX, né? Certo. Até um tempo atrás, você era 100% focado em programação. Isso. Né? Hoje em dia, eu acho que assim, você já diminuiu essa parte sua, né? Já temos profissionais treinados para isso, né? E você está mais na parte de gestão, né? Isso foi uma dificuldade para você, assim, ou é algo que você sempre quis, mas não conseguia por causa de falta de tempo? Eu senti a necessidade de fazer isso, né? De estar saindo de frente ali, atrás do computador ali, do operacional e ir mais para o gerencial, né? Sentir era necessário isso, né? Eu gosto de programar. Até hoje mesmo eu brinquei com os meninos que eu quero quero aposentar de programar, porque já estou cansado. Então, eu acho que, não sei se foi uma dificuldade, assim, no começo é um pouco, sim, aquele negócio, tipo, nossa, mas outra pessoa vai mexer no meu fonte, né? Entendi. Eu sei onde está tudo aqui, né? Onde estão as informações. É o famoso largar o osso, né? Porque você tem tudo na cabeça. Tipo, deu um problema ali, eu preciso fazer uma atualização, você sabe que tela que é, se bobear até que linha que está aquilo lá, né? Então, é um pouco sim, mas isso faz parte dessa transformação, com o aprendizado. Então, a gente só complementou aí. André, se foi isso mesmo que você perguntou, né? Deixa um comentário aí. Se qualquer coisa, você pode perguntar de novo, reforma a pergunta para a gente entender, porque às vezes a gente não entende certinho o que você está passando. Mas aí você faz um comentário aí se deu certinho o que você estava querendo saber. A próxima pergunta que eu vou passar para você, Bruno, é com a constante evolução das tendências que estão surgindo no momento, né? Como que você se mantém atualizado com essas inovações, né? Você sempre está buscando, como que você faz, né? E como que a gente está beneficiando a BVX com isso, né? O que está vindo hoje de novidade? Como que você descobre essas novidades?
Então, a gente vê assim, é tudo muito rápido, né? Tudo muito dinâmico, né? Acho que na tecnologia, acho que é mais ainda que nos outros ramos. Uhum. Então, agora aí com a inteligência artificial, né? Várias novidades chegando, o chat Certo. GPT, a gente tem que aprender, tem que ensinar. Então, assim, esses dias mesmo a gente tava usando disquete, tava usando disquete, pendrive, né? Até pendrive a gente não usa mais, hoje em dia é tudo Sim. em nuvem, né? E Tudo foi nuvem. muito rápido, eu não vou citar nomes, mas esses dias a gente fez um comentário. Ah, clica no link do disquete, funcionário aqui de dentro. Clica no link do disquete, funcionário falou assim: que disquete? Verdade. Verdade, para não falar ali quem que é, Então, que tá aqui perto da gente. é porque assim, tipo, a empresa já tem funcionário que não tem o tempo de vida que tem a empresa, né? Se for Sim, ver. sim, isso Não aí. é verdade? Não, tem mesmo. Acho que a gente não citar a idade, mas é por volta É, de 20 anos, 20 e sei. poucos anos. Então, assim, o que a gente busca fazer? Não só para mim, né? Mas para os funcionários também, para estar sempre acompanhando essa evolução. Participar de feira, então a gente tem feiras de tecnologia que é imprescindível estar participando. Tem feiras de programação também, workshop que a gente precisa estar Uhum, indo. A gente tem uma mentoria muito joia que a gente participa aí há um ano e meio, e assim, até vocês todos têm acesso aos mentores, né? uhum, Então, a gente sempre faz reunião com eles, eles dão dica, orientação. Então, acho que é mais essa parte mesmo, de participar de feiras, eventos, mentorias, não só para mim, mas para todos, né? Para a gente poder uhum. também estar levando isso para os clientes, né? Uma coisa que eu sempre acabo vendo em feiras, porque eu também participo, né, de algumas, é muita inovação, né? Nas feiras, geralmente, empresas, fornecedores grandes, né, sem citar novamente nomes, né, acabam levando suas novidades para as feiras, onde que a gente acaba conhecendo essas novidades. E já teve feira da gente falar assim, eu quero isso aí no nosso sistema, né? Sim, com Né? certeza. Até tem coisas que a gente já viu em feira aí há 5 anos atrás, que até hoje Não chegou aqui em não Santa tem Cruz aqui. ainda. A gente vai para a cidade de fora, a gente vê, mas aqui em Santa Cruz, a cidade pequena, a gente acaba não vendo, uma pelo custo, outra pela dificuldade de ter acesso a essa tecnologia, né? Uhum, Mas, além de tudo isso, também eu acho que a gente está sempre, assim, tem canais no YouTube, tem sites especializados nisso, certo. tudo isso ajuda. Até o nosso blog também, a gente tem um blog que Isso. ajuda também com essas novidades, Uhum. né? Então, o pessoal que estiver acompanhando quiser receber, é só se Fazer um cadastrar no cadastro. site ou mandar um e-mail aí que recebe as informações do blog. Tá, a gente deixa lá no comentário lá para vocês fazerem o cadastro, tá, gente? Quem quiser, qualquer pessoa com e-mail consegue fazer o cadastro e vai receber semanalmente alguma novidade ou da BVX, né, ou do ramo tecnológico aqui voltado para os nossos clientes, Ou tá? até negócios mesmo, às vezes nem é tecnologia, mas é alguma coisa relacionada a gerenciamento de empresa. Isso aí a gente Sim, sim. também A manda no parte blog. financeira também, né? Isso. São ideias que às vezes a gente está colocando lá também, Aham. né? Que a gente consegue utilizar ali com o sistema nosso, né? Com o nossa ferramenta e às vezes até com parceiros, né? Que a gente tem contadores que são parceiros nossos que a gente consegue fazer algumas ligações aí. Né? A próxima pergunta que eu vou estar fazendo, né, é como, né, a BVX se destaca em relação aos concorrentes e como que vocês lidam, né, com esses desafio de estar sempre na competição ali, sempre competitivo. Então, André, eu acho que para se destacar, não só no nosso ramo, assim, eu acho que em tudo que a gente faz, né? Seja qual ramo for, né? Eu acho que o principal é gostar daquilo que a gente faz, né? Eu Certo. acho que se a gente gosta daquilo, a gente faz bem feito, a gente faz com capricho, né? A Uhum. gente, tipo assim, a gente quer ver aquilo funcionando bem, né? Então, acho que uma das maiores satisfações que a gente tem é poder ver o sistema rodando num cliente legal, poder ver que Uhum. ele está usando as ferramentas. Então, isso aí é o que dá mais satisfação para a gente, né? Então, atender bem o cliente, né? Acho que não, é uma das coisas que tem que ter, né? É Certo. essencial, né? Ter um Uhum. bom suporte. E não fugir do propósito, né? Ter um propósito bem definido, saber onde que a gente quer chegar, ser bem transparente com os clientes, né? Uhum. Fazer a Ser diferença para o cliente ali, isso. né? Estar É sempre ser, somando, e ser literalmente ser a peça que falta tá na faltando. empresa para poder estar fazendo isso com eles.
A próxima pergunta que eu vou estar passando, né, a qualidade do atendimento, né, ao cliente. A gente acabou de comentar sobre isso, né? É um fator crucial para a conquista de um relacionamento duradouro com o cliente ali, Com certeza. né? É uma coisa que, assim, a gente já em conversas, até eu sempre esqueço a frase certinha que você fala. Ah, Um bom atendimento não é um diferencial, é uma obrigação, é uma né? obrigação, né? Então, a gente sempre quer ser bem atendido, independente se está pagando ou não, né, por aquele atendimento. A gente sempre conversa, né? A gente tentar se colocar no lugar do cliente, né? Por exemplo, se a nossa internet cai, a gente também fica meio estressado, né, com o nosso provedor. Então, assim, se está com problema no sistema, tem que tentar também entender esse lado do cliente, que às vezes é um momento, né? Não é que ele é daquele jeito, naquele momento, e a gente está aqui para resolver essas questões, né? Nessa parte do atendimento, eu acho que a nossa empresa melhorou muito desde que a gente começou a mentoria. Não que fosse ruim, mas melhorou bastante, porque a gente aprendeu muitas técnicas, né, de como monitorar esse atendimento. Então, acho que você pode falar até melhor do que eu nessa parte. Mas, assim, só para dar uma explicação para quem, às vezes, até cliente que está assistindo não sabe algumas coisas que a gente faz aqui internamente, né? Então, assim, a gente tem reuniões que chama reunião de radar semanalmente, para ver, tá dando tal problema em algum cliente específico, ou precisamos, sei lá, então a gente está sempre com o radar, com a antena ali funcionando, né? Então está sempre com o radar ali ligado, né? O nosso robô de atendimento, ele pede nota no final do atendimento, Certo. então isso, às vezes você que é cliente, sei lá, acaba não dando a nota, ou acha que é besteira, a gente analisa essas notas. Então, a gente faz também esse monitoramento para saber que isso aí vai depois para um índice que chama NPS, que seria a nota de satisfação do cliente. Então, a gente faz esse cálculo mensalmente, a gente tem todos esses monitores aí para poder visualizar como está. A gente tem o que a gente chama de semáforo, né, para saber os clientes estão ali no vermelho, no verde, no amarelo. Então, existe todo um monitoramento por trás, várias reuniões que são feitas, vários diálogos que a gente faz internamente. Isso semanalmente e mensalmente também, né? Isso. Alguns Então, são mensais. algumas reuniões a gente faz semanal e algumas é feito mensal, né? E essa ideia de visão que precisa sempre estar conversando sobre o problema veio tudo da mentoria. A gente sabia que precisava ter isso, mas a gente não sabia quais eram as métricas a usar, ou qual. Porque, assim, tem vários tipos de ferramentas. Então, tem uma que é específica para uma determinada ocasião, outra para outra. Então, foi assim, a gente foi aprendendo como usar, a melhor forma de usar essas ferramentas, e hoje a gente está pondo em prática, né? Então, assim, a gente vê que a gente consegue ver, por exemplo, qual é a demanda do nosso porte, se ele está sobrecarregado, se não está. A gente vê que nossa demanda caiu bastante, né? Porque a gente foi solucionando, resolvendo os problemas, a gente foi mais assertivo nessa solução de problemas, né? Então, consequentemente, a nossa demanda diminui, a gente consegue trabalhar melhor em outros setores, né? Maravilha. Tá? Então, a próxima pergunta, né? Como líder da BVX, né? Como CEO ali, quais são os princípios e os valores que você preza, né? Para tomar uma decisão, né? Estratégica ali da empresa. O que você acaba pensando antes de tomar uma decisão? Entra muito nisso que a gente estava falando, de olhar números. Os números não são só números financeiros, né? A gente acha às vezes que é só dinheiro, né? Dinheiro, não é isso. Tem números que a gente tem que analisar que não é dinheiro. Lógico que o dinheiro também entra, né? Um fluxo de caixa, saber se a gente pode comprar um computador novo, se a gente pode contratar um funcionário, se precisa contratar um funcionário novo, tudo isso baseado em números, né? Então, acho que todas as decisões têm que ser baseado nisso. E tudo, igual eu falei, não pode fugir do nosso foco, né? Então, tipo assim, se a gente vai tomar uma decisão, tem que estar alinhado com onde a gente quer chegar, com a nossa meta. Às vezes você quer fazer aquilo, mas você sabe que vai atingir alguma coisa que... Então, antes até a gente tentava, né? Tipo, chegava um cliente que não é assim, não ia acrescentar na nossa meta, não ia acrescentar no nosso foco, mas aquele negócio de não conseguir falar não, né? Então a gente tentava abraçar tudo. Então agora a gente resolveu assim fazer mais parcerias também. Então, tipo, isso aqui eu não consigo atender, mas eu tenho um parceiro que atende. Então, esse parceiro vai indicar a gente vai indicar ele,
Porque, assim, sozinho a gente não consegue crescer, ninguém consegue chegar muito longe sozinho, né? Tem que ter mais gente junto para Entendi. chegar mais longe. Não, bacana. E só dando um complemento, né? Desses números que o Bruno acabou de comentar, realmente toda semana, todo mês, né, perdão, o Bruno passa uma listagem dos atendimentos, todos os atendimentos, não só meu, né, aqui no suporte, mas dos outros colaboradores também. A gente faz todo um gráfico, o Bruno consegue visualizar, né, ele tempo de atendimento, então às vezes, né, a gente sempre acaba comentando entre a gente aqui, um atendimento às vezes está demorando, né? Não porque a gente está deixando alguma coisa de lado, porque para mim, né, aqui para o suporte, quanto mais rápido um atendimento é solucionado, melhor para a gente. Porque aí eu consigo provar para o Bruno que o nosso, né, serviço, né, através desses níveis, Sim. ele está diminuindo o tempo de atendimento, tá? Então, é claro que a gente tem muitos atendimentos por dia, às vezes tem funcionário que atende mais de 2, 3 atendimentos por dia, né? Então a gente consegue até monitorar isso. Muitas vezes o Bruno tinha que sair da mesa dele e ir lá perguntar, né? E aí, como é que está o suporte? Como é que vocês estão aí, né? Então, isso aí, agora com esses números, né, a gente consegue, né, durante uma semana, você ver se a gente está tendo uma demanda alta ou não. Né? Isso a gente falando só de suporte, tá? Sem falar, que nem você comentou, fluxo de caixa, às vezes fazer um investimento, comprar um computador ou não, né? A equipe de desenvolvimento também, então tem todo também um controle que tem que ser feito sobre produtividade, desenvolvimento, sobre prazos, sobre metas, né? Tá, então qualquer escolha que você faz pode atingir diretamente um setor ou até mesmo a empresa inteira, né? Então, por isso. Então, você comentou, se não for a ideia final não for aquela que a gente está querendo, né? Se não for para atingir nossos objetivos, não... Às vezes compensa você segurar e não tomar aquela decisão. Tá, bacana. Além das soluções, né, oferecidas pela BVX, qual é a visão, né, pessoal sobre o futuro da empresa, né? Daqui a alguns anos, né? Qual é a sua visão que a BVX vai estar daqui a alguns anos? Então, tem, assim, a gente já estabeleceu algumas metas, né, tipo, ano a ano, até 2030, a gente até passou em reuniões internas, né, certo, essas metas, então a gente tem que usar todas essas ferramentas que a gente está falando para chegar nessa meta de 2030 aí, né? Mas, assim, além de usar essas ferramentas para poder atingir essas metas, a gente vê que, como a gente falou, que o cenário muda muito rápido, né, e a gente tem que acompanhar isso. Então, hoje em dia, a gente vê que a gente está tentando ir mais assim para questões de mobilidade, né? Então, a gente tem os PDVs que usam em festas, agora a gente está fazendo em maquininha de cartão também, sistema, celular, aplicativos, a gente vê que tem que ter muito, muito voltado para aplicativos, né? Tem que estar móvel, né? E muito assim linkados a meios de pagamento, isso aí para o futuro vai ter que ter tudo. Hoje em dia ainda está mais ou menos, né? Mas para o futuro não tem como fugir disso. E muitas integrações, né? Isso aí também, integração com marketplace, com e-commerce, com banco. Então, tudo tem que ter alguma integração. Não pode o sistema estar ali funcionando sozinho, local. Isso aí. Até porque, querendo ou não, a gente está ali para agregar, né? Não só para usar somente o nosso sistema, porque às vezes a gente consegue fazer conexões, né? Isso é imprescindível. Né, que você comentou com o Mercado Livre, da baixa, fazer controle de um estoque só, às vezes você só tem um estoque de um produto X, vendeu aqui, sai baixa lá, isso aí é tudo ligado, né? A gente consegue fazer essas ligações. Isso. Né? E tanto que nem você comentou, né? Eu sempre esqueço de falar dos celulares, tá? Então a gente tem, né, algumas vendas que a gente consegue fazer por aplicativo, você não precisa ficar focado somente ali no computador, então a gente está sempre evoluindo, pegando tecnologia de feira que a gente vai, né? Ver qual que é a ideia que tem hoje de novidade e a gente pega pra gente, né, algumas coisas. Porque essas feiras também é importante não só ver essas tecnologias, né, mas a gente ter contato com esses fornecedores, com essas pessoas que podem nos ajudar a trazer
É o famoso empresa. network, né, que a gente faz ali, não só com fornecedores, às vezes até com outras empresas Isso. que têm o mesmo problema que a gente. Às vezes a gente até comenta, né, faz um comentário, às vezes brincando, pô, lá o suporte foi assim, acessado, pô, tem esse mesmo problema. Né? Então, às vezes a gente acaba vendo e crescendo junto com, né, às vezes até com a concorrência ali, né, de uma outra região, né, também. Que um vai ajudando o um outro. vai ajudando o outro. Que a gente fez na mentoria, a gente pega amigos, né, parceiros do Brasil inteiro. Né? Então, aí para a gente encerrar, eu vou fazer uma última pergunta, né? Qual que é a mensagem, né? Assim, você, Bruno, né, como CEO de uma empresa de tecnologia, né, que está crescendo, está conseguindo se manter já hoje em dia, qual que é a sua mensagem que você vai deixar, ou que você gostaria de deixar para os jovens, né, empreendedores e amantes de tecnologia? Bastante coisa. Mas eu acho assim, os jovens, assim, a gente vê que o mercado, a gente lê bastante desse assunto, vê que o mercado de tecnologia vai faltar profissional no futuro. Certo. A demanda está aumentando bastante, apesar de ter inteligência artificial, todas essas coisas, mas vai faltar. Então, é um mercado, é promissor, assim, a tendência é melhorar cada vez mais, né? Então, eu acho que quem gosta disso, então, está sempre estudando ou procurando uma faculdade da área, uma escola técnica, né? A ETEC tem aqui em Santa Cruz, né? Então, eu acho que gostar de estudar é importante. Gostar de resolver problema, que a gente falou. A gente tem bastante problema, então tem que gostar disso, gostar de coisa nova, de mudança, né? Ir atrás disso, tá sempre estudando e buscando novidades, né? Mas o que eu queria também deixar, eu acho que assim, que a gente sempre fala na mentoria, né? A gente fazer o simples bem feito, certo? E a gente ser 1% melhor a cada dia. Eu acho que isso aí é a receita para a gente ir longe. Entendi. Porque cada dia, se você melhorar 1%, a sua porcentagem, o seu montante sempre vai estar aumentando. E não tentar ficar inventando a roda, né? Fazer básico bem feito. Entendi. Isso aí, eu acho que é primordial para a gente. Tá, então, essas aí foram as perguntas, né? Que assim, diretos, a gente tem mais alguma pergunta? Eu só queria pedir, porque quando você estava falando da primeira pergunta, o que te inspirou a ingressar, deu um pequeno corte. Eu gostaria que o Bruno repetisse a partir da parte que a tia dele trabalhava no ramo, por favor. Tá, então a gente fez lá a primeira pergunta, né? O que, assim, vamos voltar nessa pergunta por causa do áudio que a Michelle comentou, né? Qual que foi a ideia para você estar começando? O que te incentivou, né? Da onde que partiu? Olha, eu vou trabalhar com tecnologia, né? Essa aí foi a primeira pergunta que a gente fez. Então, o que a gente tinha comentado, eu tenho uma tia, né, que é programadora, e ela montou uma empresa quando eu tinha lá meus 12 anos. Então, a gente estava falando assim, que antigamente a gente não tinha muito acesso a esse tipo de curso, né? Por exemplo, fazer um curso de computador, ou mexer no computador. Lá em, não vou falar o ano, mas faz bastante tempo. Então, assim, a gente não tinha muito acesso. Então, foi assim, foi começar a aprender, ver esse mundo diferente, uma novidade, né? Uma coisa nova, né? Começou a me inspirar mais, né? Então, assim, a gente vê que hoje em dia é tudo muito fácil, né? As crianças têm a tecnologia na palma da mão. E, então, eu comecei a fazer esse curso na época, fazia cursos de datilografia, aí comecei a fazer um curso de informática. E trabalhando com ela, auxiliando ela aí ali, depois né? que eu fiz esse curso, eu comecei a ajudar ela a trabalhar, daí depois eu fui dar aula de informática, fui trabalhar de programador em outras empresas, né? Aí eu comecei mais desse jeito, mas eu acho que o que inspirou mesmo foi esse começo, esse primeiro curso que eu fiz, assim. Eu fiz na época, era MS-DOS, não tinha mouse, era bem... E sem contar com a sua tia, né? Como que é o nome dela mesmo? A Silvia. A Silvia, né? Então, ela que incentivou, ela foi a pessoa assim, que te incentivou para isso. Eu acho que foi nessa época que plantou uma semente, assim, e ficou, porque, na verdade, eu queria ir para outro caminho, mas depois parece que, igual eu falei, a gente começa no ramo, não tem como sair dele. A gente não consegue mais sair, tudo puxa para dentro de novo, né? Entendi. Então, resumidamente, perfeito, então. Então, a gente vai encerrar aqui, né? Essas aí foram as perguntas. A gente tem mais alguma observação?
tá? Então, eu queria agradecer. Então, mais uma vez, eu vou estar pedindo para quem quiser, pode deixar uma pergunta, né? Na próxima live, a gente responde ela, vai responder durante os comentários, né, posteriores à live. Mas pode deixar aí a pergunta, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Ah, olha, eles estão me lembrando de uma coisa, eu estava esquecendo, gente. Tá? Para quem ficou até o final, É, né? eu tô falando porque eu também quero participar, vocês vão entender. Ó, gente, para quem ficou até o final, a gente vai sortear um teclado, tá? Eu vou fazer, vamos fazer uma brincadeira, tá? Então, quem entrar lá no Instagram, né, o Instagram já está postado no link da live, tá? Deixou uma caixinha de pergunta lá, a Michelle deixou lá pra gente. Vai lá e comenta, pode ser uma palavra qualquer? Vou falar assim, ó, comenta futuro tecnológico, né? Alguma coisa que a gente comentou aqui, mas comenta lá futuro, que aí quem comentar futuro vai estar concorrendo, né? Depois na próxima live a gente fala quem vai estar levando esse teclado aqui, tá? Vai ser um prêmio. E para quem fez as perguntas, né? Então, a gente vai estar, né, fazendo um brinde do mousepad da BVX Tecnologia, tá? Isso, lembrando que o André Vuolo que fez a pergunta, né? Foi a pergunta do dia de hoje. Então, o André, você já está aqui garantido, né? Você pode estar retirando, a gente leva até você, não tem problema. A gente entra em contato com você depois. Então, mais uma vez, para encerrar, deixa seu like, tá? Faz um comentário, fala de onde que você é, ajuda bastante a gente a estar se identificando e se inscreve no canal, tá? Então, muito obrigado, gente, e tchau!